Olá, queridos, bora descomplicar a palavra? A ideia do vídeo de hoje é fazer um panorama, uma viagem sobre a Bíblia, né? Desde o Antigo até o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, para a gente conseguir entender algo que é primordial. A Bíblia ela não é desconecta, ela conversa o tempo todo entre si, todos os livros, né, conversam. O Antigo Testamento aponta para a vinda de Jesus, ele aponta para Jesus o tempo todo. Então, a ideia do vídeo de hoje é descomplicar a palavra no sentido do panorama bíblico. Vamos lá? Então, quando a gente faz uma viagem, é como se a gente saísse da Bíblia, olhasse de fora, a gente consegue perceber nitidamente que da criação até o retorno de Jesus existem aspectos que nós precisamos avaliar, né, aspectos que são extremamente importantes para o compreendimento da palavra do Senhor. Né? Então, hoje a ideia, através desse vídeo, de uma forma bem objetiva, é falar um pouquinho sobre algumas ações, considerando a Bíblia como um todo. Vamos lá? O importante é a gente entender que, apesar da Bíblia não estar cronológica, a gente já falou isso na última aula, né, no nosso último vídeo, se você não assistiu, corre lá. Então, a Bíblia ela não está cronologicamente dividida, né, ela vem com o Pentateuco, os livros históricos, né, os livros poéticos e os profetas menores e maiores, maiores e menores, né, e depois o Novo Testamento com os evangelhos, o livro de Atos, né, as cartas e o livro profético. Então, não é cronológico, mas dá para a gente fazer uma cronologia bem legal através de uma visão panorâmica. Porque se a gente fosse ver a Bíblia de uma forma cronológica, a gente veria que alguns livros seriam escritos, eles foram escritos ao mesmo tempo, né? Então eles seriam dispostos juntos ali na Bíblia. Inclusive eu falei isso no último vídeo, que se você tiver a oportunidade, compre uma Bíblia cronológica para você conseguir ver que existem alguns livros que vão sendo abordados ao mesmo tempo, tá bom? Mas a ideia do vídeo de hoje é fazer um panorama, uma viagem pela Bíblia, considerando alguns marcos que vão ser extremamente importantes para a compreensão da palavra de Deus, tá bom? Então, quando a gente começa com a criação, aí há 4.000 anos antes de Cristo. Então, muito importante a gente pensar que Deus, quando ele cria os céus e a terra, está lá em Gênesis 1, né? Deus, ele criou, o verbo ele está no singular, porém, em Gênesis 1:26 ele fala façamos, né? Então, é importante a gente pensar que o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus Pai estiveram juntos, a Trindade estão juntos desde sempre. Então, Elohim, no hebraico, esse M, ele é uma disposição de plural. Então, a palavra Deus, ela é triúnica, ela é 3 em 1 desde sempre. Então, o Espírito Santo não foi criado no Novo Testamento, Jesus não foi criado para a vinda, né, para a redenção. Não, eles sempre estiveram juntos desde a criação de todas as coisas, eles sempre foram um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Então, isso é super importante para a gente conseguir compreender que essas, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre estiveram juntos desde a criação do mundo até os dias de hoje e estarão para sempre. Né? Então, quando a gente fala no tetragrama, que é a formação da palavra Deus, né? Em hebraico a gente lê de trás para frente, então é o Yod, o Re, o Vav e o Re. Então, Yod, Re, Vav, Re, Yod, Re, Vav, Re, Yavé. Né? Então, essa palavra Yavé, esse tetragrama em hebraico, ele significa, então, eu sou o que sou. Então, Yavé, Yod, Revav, Re significa Deus, né? Eu sou o que sou. Então, quando Deus cria todas as coisas, já estavam ali o Espírito Santo, Jesus, com ele vai criar em 6 dias e 6 noites, cria todas as coisas, no sétimo dia ele descansa, tá bom? Então, a ideia aqui é fazer uma viagem. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai destrinchar o livro de Gênesis, ok? Bom, no momento em que ele cria todas as coisas, ele vai criar ali o jardim, ele vai estabelecer todas as regras para a manutenção do jardim, ele visita o jardim todos os dias, ele coloca ali então a árvore da ciência do bem e do mal e dá essa ordem, né, aos seres criados, Adão e Eva, para que eles não tocassem na árvore, não comessem daquele fruto, né? Então o pecado ele entra no mundo, perdão, deixa eu voltar aqui, o pecado ele entra no mundo através do diabo, que vai ser esse anjo decaído, né, através do elemento da serpente, ele vai então ser, né, responsável ali, através da manipulação de Eva com Adão, o
o pecado então ele vai entrar no mundo e o diabo ele vai ter domínio sobre a terra, ok? Então a partir nesse momento existe o domínio do mal sobre a terra, ok? Esse mundo está sujeito à ação do inimigo. Então existe uma promessa lá no início da nossa Bíblia, Gênesis 3,15. Olha o que Deus fala: eu porei inimizade entre ti, é Deus falando para a serpente, né, para o diabo, entre ti e a mulher, e entre a sua semente, a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nesse momento, lá atrás, em Gênesis 3,15, Deus já está falando da vinda de Jesus, né? Que Jesus viria, ele nos salvaria, ele pagaria um alto preço por todos os nossos pecados, né? Mas o inimigo feriria o calcanhar, que seria então a crucificação, né? Jesus teria que pagar um alto preço para que os nossos pecados fossem redimidos, ok? Então, no momento em que o pecado entra no mundo, nós vemos diversos tipos de perversidade, né? A gente vê Caim matando Abel, a gente, em Gênesis 6,5, nós vimos então que Deus ele vê a perversidade que o homem estava causando, né, aumentando na terra, e a palavra de Deus fala que ele se arrepende de ter feito. Porém, ele separa um homem no qual o Senhor mostrou benevolência, que é Noé. Ele dá todas as instruções então para Noé fazer a arca, né, colocar ali o representante dos animais, ele com a família dele, ele entra naquela arca, todos os demais são destruídos, e depois então do dilúvio, Deus estabelece uma aliança, né, com a humanidade, né? Então eu convosco estabeleço a minha aliança, e que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio e tal. Então ali no primeiro momento Deus estabelece essa aliança, e é o que a gente lê em Gênesis 9:11, de uma forma bem generalizada, né, pessoal? Lembrando que é só uma viagem aí bem superficial. Então, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, é super importante a gente conhecer a história deles, porque a partir de Sem é que os israelitas eles vão ser provenientes, né, a partir da linhagem de Sem, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer as nomenclaturas, né? Por isso que a gente fala que os israelitas, os israelenses, então são semitas. Então, quando a gente fala do holocausto, antissemitismo, é porque eles provêm, né, do filho de Noé, que é Sem, ok? Uma outra nomenclatura que é interessante da gente pensar é que acredita-se, né, que o termo hebreus para os israelitas que foram utilizados como chamados como hebreus durante muito tempo é porque de Sem também originou Éber, ou porque eram hebreus que viviam do outro lado do rio, também tem essa explicação, mas só para a gente entender que os israelitas, eles durante muito tempo foram chamados de semitas, hebreus, né, e depois, então, que eles passaram a ser chamados de israelitas. Então, nesse momento aqui, a gente consegue perceber nitidamente os 3 filhos de Noé gerando então descendentes, né, descendentes que por muito tempo vão pelejar entre si, né? Então os israelitas eles vêm aqui da tribo de Sem, né, eles vêm da origem de Sem, mas a gente vê da origem de Cã, né, aqui os babilônicos, né, os filisteus, a gente vê da origem de Jafé os medos, os gregos. Então é muito interessante a gente pensar essa questão de genealogia, que a gente vai abordar um pouquinho melhor quando estudarmos Gênesis, ok? Bom, então, a partir então da linhagem de Sem, Deus levanta ali Abraão, né? Faz uma aliança contigo, estabelece com ele que ele seria pai de muitas nações, né? Então, de Abraão, ele vai, né, junto com Agar, ele vai dar o jeitinho dele, porque ele era bem mais velho, sua mulher era estéril, então ele vai ter um filho com Agar, que é a serva, né, da sua esposa, Ismael, mas ele tem um filho da promessa, que é Isaac, né? E de Isaac, então, vão ser gerados Esaú e Jacó, ok? Então é super importante a gente pensar no sentido de que os árabes, que são grandes opositores dos israelitas, até hoje a gente tem passado por situações em que a gente está vendo isso acontecer, né? Eles são descendentes de Ismael, ou seja, de uma desobediência do próprio Abraão, né? Então a gente vê aí as consequências das nossas ações, da nossa desobediência. Então, Isaac ele vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó. De Jacó, então, vão sair, né, os 12 filhos, as 12 tribos de Jacó, tá bom? Então, aqui estão os nomes desses 12 filhos, tá certo? Então, é importante a gente pensar que Jacó,
significa usurpador, né? Ele vai roubar a primogenitura de Esaú, que era o mais velho, mas depois ele tem um momento ali, uma luta com Deus, Deus muda o nome dele para Israel, né? Que é aquele que luta com Deus. Então, a partir daí, toda a descendência de Jacó vão ser, então, os israelitas, e é por isso que eles têm esse nome, tá certo? Mais uma vez, de uma forma bem superficial. Então, dos 12 filhos de Jacó, o importante para a gente abordar agora é José. Ele vai ser vendido pelos irmãos, ele vai ser responsável, então, pela ida da família de Jacó para o Egito. Então, ele vai ser vendido pelos irmãos, ele vai para o Egito, ali ele se torna, né, ele vai passar por diversos tipos de provações, ele vai se tornar o braço direito ali de Potifar, ele depois vai ser preso, enfim, até que Deus coloca ele como o governador do Egito, né, e tudo aquilo que ele sonhou ou que ele interpretou no sonho de Faraó vai acontecer. 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita fome. Por conta disso, o Egito se torna uma grande potência, que inclusive os filhos de Jacó vêm para pedir comida. E a partir daquele momento, né, da liberação do perdão, a família então de Jacó vem para dentro do Egito, ali eles se estabelecem, né, como em lugares super importantes, estratégicos, e ali eles começam a crescer e frutificar bastante naquela terra egípcia. Então, nesse momento, o povo de Deus está dentro do Egito. E aí a gente termina o livro de Gênesis, né? Termina o livro de Gênesis com Deus ali, então, levantando um personagem extremamente importante, que vai ser Moisés, porque o tempo vai passar, o faraó vai mudar, José vai morrer, e aquele povo hebreu que está ali, né, os israelitas, eles vão se multiplicar e eles, né, vai existir um temor por parte do faraó de que eles acabem se rebelando contra o Egito. Então, o faraó os escraviza, eles se tornam escravos durante muito tempo, e Deus então levanta Moisés para libertar esse povo. Então, no livro de Êxodo, a gente vai ver essa narrativa, né? Moisés libertando o povo, né, as 10 pragas, o povo saindo, né, e todas aquelas experiências que eles vão ter no deserto. Então, a gente vê o chamado de Moisés, né, na verdade, o livramento da vida de Moisés, com a sua mãe colocando ele no cestinho, né, o tempo extremamente importante em que Moisés foi criado dentro do palácio egípcio, depois o tempo que ele foge para o deserto, o tempo que Deus fala com ele, e levanta ele com 80 anos para libertar o povo. Então, toda essa narrativa a gente vai ver no livro de Êxodo, tá certo? Por quê? Porque o povo estava lá dentro do Egito. Então, Moisés, ele vai peregrinando com esse povo no deserto, né? Então, eles saem daqui do Egito rumo à terra prometida, que é do lado de cá. Então, de uma forma bem clara, Deus orienta que eles não passassem, né, pela região aqui dos filisteus, porque existia esse temor, né? Quando eles começassem a pelejar, eles se arrependeriam e voltariam para o Egito. Então Deus dá a orientação para que eles passem, né? Para que eles façam um caminho um pouco diferenciado até o Monte de Sinai e depois subirem. Porém, é um povo que vai murmurar, é um povo que vai o tempo todo criticar as ações ali de Moisés. Enfim, Deus vai mandar comida, Deus vai dar provisão. E aí a grande verdade é que por conta de toda aquela rebelião daquele povo, de toda aquela desobediência, né, e murmuração, uma geração inteira vai morrer para que a nova geração realmente pise na terra prometida. Então a gente vê todas essas narrativas em Êxodo, e a gente vê também os livros de Levíticos, Números e Deuteronômio sendo escritos durante esse período, né, onde Deus vai orientar esse povo a fazer uma adoração sincera, como nós devemos adorar esse Senhor, né, esse Deus maravilhoso. Então, a gente vê ali a construção do tabernáculo, todas as leis, enfim, todas as orientações que nos servem até hoje, tá certo? Então, a gente vê o livro de Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio sendo escritos ali muito nesse contexto, né? Então, quando o povo fica rodando, o que eles poderiam fazer em 40 dias, eles fazem em 40 anos, uma geração inteira morre. E quando eles estão prestes aqui a pisar na terra prometida, Moisés, o livro de Deuteronômio é a repetição da lei, né? E aí, então, Moisés ele vai morrer e ele vai passar a sua... Né, quem vai suceder Moisés, então, vai ser Josué. Então, quem vai pisar na terra prometida daquela geração vai ser apenas Josué e Caleb, e uma nova geração é levantada, liderado então ali por Josué, que vai ser um grande líder de guerra, né? Então eles começam a conquistar as terras, e isso a gente vê então a narrativa no livro de Josué.
tá? Eles vão pisar ali, a primeira terra vai ser Jericó, né? A primeira cidade vai ser Jericó, então eles vão conquistando aquelas terras e dividindo. Porém, essa conquista é uma conquista incompleta. Ah, eles não destroem tudo que eles deveriam destruir, eles não invadem tudo aquilo que eles deveriam invadir, eles fazem alianças que eles não deveriam fazer e eles vão pagar um preço alto até hoje. Então, enfim, eles vão. O livro de Josué vai mostrar essa narrativa dessa conquista, dessa divisão das terras em relação às tribos. Cada tribo, então, vai ter ali o seu símbolo. E aqui eu chamo a atenção para a tribo de Judá, né, que vai ter o leão ali na sua bandeira, é por isso, então, Jesus ele vem da origem, né, ele origina da tribo de Judá, é por isso que a gente chama o leão da tribo de Judá, porque o símbolo da tribo vai ser o leão na sua bandeira. Então eles entram, eles se estabelecem, eles se dividem, não fazem tudo aquilo que eles deveriam fazer, por isso eles vão ter diversos inimigos em volta deles, vão pelejar, tá? E aí entra então o livro de Juízes. Por quê? Porque o livro de Juízes, durante esse período, Deus vai levantar juízes para ajudá-los. Não são juízes de lei, são juízes mais de líderes de guerra, para levantá-los para guerrearem, para conquistarem ou para se estabelecerem nessas terras, né? Porque era tudo muito incerto ali. Então, o livro de Juízes é um livro que vai mostrar um ciclo de desobediência muito grande. Eles vão se afastar de Deus, eles vão pecar, eles vão se misturar com outros povos, aí eles vão se arrepender. Deus vai ter misericórdia sobre a vida deles, né? Aí eles vão passar um tempo de paz e depois eles vão entrar no ciclo da desobediência. Então, o livro de Juízes ele narra muito isso, né? Aquele povo sendo liderado por alguns juízes que são mais líderes ali de guerra, né? Por vários juízes que vão ser ali 15 no total. Começando com Otoniel ou Otiniel e terminando com Samuel, que vai ser o último juiz e o primeiro profeta, né? E o povo o tempo todo pedindo um rei. Né? O povo deveria ser governado apenas por Deus, mas ele passa o tempo todo pedindo um rei, porque ele olha para o lado, ele vê outros povos, ele vê que os filisteus têm reis, ele vê que os sírios têm reis, então eles querem um rei. Né? Enquanto Deus queria ser o único rei da vida deles, deveria ser uma teocracia. Né? Então o povo, o tempo todo no livro de Juízes a gente vê isso, porque o povo não tinha um rei, né? O povo fazia o que queria, tá certo? Então Deus levanta um rei segundo o coração do povo, que vai ser Saul, tá? Então, essa narrativa a gente vai ver lá no livro de 1º e 2º Samuel. Então, entra o período agora do reinado, tá? Então, Deus vai levantar um rei segundo o coração do povo, que vai ser Saul, vai começar muito bem, mas vai terminar super mal. Então, depois a gente vai ter o segundo rei, que vai ser o rei Davi, né, que é o homem segundo o coração de Deus, né, que vai cometer vários pecados, a sua família vai pagar um alto preço por isso, ele, né, logicamente, porém é um homem com um coração muito contrito, muito arrependido, que vai escrever diversos salmos, como bem a gente sabe. O filho de Davi, então, vai ser Salomão, né? Salomão também vai começar muito bem, vai construir o templo, vai construir o palácio, porém ele vai se casar com diversas mulheres, vai terminar a vida dele ele escrevendo o livro de vai escrever o livro de Provérbios durante a vida dele, que é o livro da sabedoria, porque Salomão ele tinha tudo para pedir ao Senhor, ele pede sabedoria, né? Então ele é um homem muito sábio, porém ele vai terminar a vida dele escrevendo o livro de Eclesiastes, né? Filosofando ali sobre a essência da vida, porque ele acaba se misturando com muitas culturas pagãs, muitas religiões pagãs, né? E termina mal a vida dele, tanto que a gente vai ver o filho dele, Roboão, pelejando com o líder do exército dele, né, do Salomão, que vai ser Jeroboão. Então, toda essa narrativa a gente vê no livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, que vai ser, então, portanto, num primeiro momento, o reino unificado, que terão 3 reis, Saul, depois Davi e depois Salomão. Porém, depois que Salomão morre, a gente vai ter, então, um reino dividido. Aqui não dá para a gente ver, que está bem pequenininho, né? Mas a gente vai ter que, depois do verde, que era o reino unificado, o reino dividido. Tá? Então, uma galera vai seguir Jeroboão, que vão ser as 10 tribos do norte, e as 2 tribos do sul, que vai ser Judá e Benjamim, vão seguir Roboão. Então, a gente vai ter ao norte, né, a tribo de Israel e ao sul a tribo de Judá, que vão pelejar entre si o tempo todo, né? Além de pelejar contra outros povos ao redor ali, filisteus, amonitas, edomitas e tal, tá certo? Então, o que vai acontecer com essas 2 tribos? A tribo do norte, ela vai ser levada a cativeiro, vai ser levada cativo pelos assírios e vai
ser totalmente disseminada, destruída, né? Vai se misturar com outros povos, vai perder sua identidade. E a tribo do sul, né, Judá, vai ser levado cativeiro para a Babilônia, mas depois eles retornam. E aí vai ser o que vai, entre aspas, sobrar desse povo, que vão ser, então, a partir daí, chamado de judeus, tá certo? Então, é por isso que israelitas passam a ser chamados de judeus, porque o que vai sobrar, entre aspas, desse povo vai ser a galera de Judá, tá certo? Então, é importante a gente lembrar que durante o período do reino dividido, ao norte, a capital era Samaria, e ao sul, a capital é Jerusalém. Tá? Então, isso é super importante para a gente entender o contexto que Jesus pisa nessa terra, né? Os samaritanos ali sendo grandes inimigos, entre aspas, dos israelitas, tá certo? Então, nesse período do reino dividido, né, antes, durante e depois o exílio, a gente vai ver os profetas aparecendo. Então, a gente vai ver Isaías, a gente vai ver Jeremias, Daniel aparecendo durante esse período do reinado. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ver o profeta Samuel, né, profetizando ali durante o período de Davi, né, Natã, a gente vai ver depois Elias, Eliseu ao norte, né, profetizando para o reino do norte. Depois a gente vai ver Elias, Jeremias, a gente vai ver Malaquias profetizando ao sul. Então, enfim, os livros de profetas são livros escritos por profetas que foram levantados durante esse tempo, ou do reino unificado, ou do reino dividido antes e depois do retorno da Babilônia, no caso do reino de Judá, certo? Que aí a gente vai ter ali depois os profetas que vão profetizar esse retorno e a reconstrução do templo, tá? Então, depois que Israel foi conquistada, ela vai ser dizimada, depois que Judá vai ser conquistada, ela vai voltar, né, para ver então o retorno do exílio e a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, tá certo? Então, 500 anos antes de Cristo, esse templo que havia sido destruído. Então, é importante a gente lembrar que o templo ele foi levantado por Salomão, ele vai ser então destruído pelos babilônicos e depois ele vai ser reconstruído 500 anos antes de Cristo. Tá? Então, essa é a segunda casa. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Por quê? Porque nesse templo que vai ser reconstruído é onde o nosso Senhor Jesus Cristo vai pisar. O Deus encarnado vai entrar, né, nesse templo de Jerusalém, tá certo? Então, o que a gente tem depois disso? 400 anos de um período intertestamentário de silêncio. 400 anos em que Deus não se manifesta através de profetas, através de nada, tá certo? E é aqui que vai dividir o Antigo do Novo Testamento, tá? Então, de Gênesis a Malaquias, a gente tem o Antigo Testamento com essa narrativa. A criação, né, a formação do povo, a distribuição desse povo na Terra Prometida, toda a sua desobediência, né, a divisão dos povos, a destruição de grande parte deles, o retorno de Judá, a reconstrução do templo e um período de silêncio, tá certo? E aí, então, vem depois do período intertestamentário, vem então o anúncio e o nascimento de Jesus e o ministério de Jesus durante nessa região toda. Então, Jesus ele vai rodar nessa região todinha aqui, tá? Então, é algo bem interessante da gente estudar, né? Então, se a gente for ver, eu fiz um antes e depois aqui, né? Essa era a região, então, deixa eu voltar aqui mais um. Essa era a região antigamente, né, do reino dividido, né? Então, que depois eles vão voltar e vão se estabelecer principalmente aqui, mas essa região ela vai continuar. Os samaritanos eles vão continuar existindo ali, muito misturado com aqueles povos, né? Os samaritanos muito misturados com aqueles povos. Essa região ela continua existindo, né? Os israelenses eles continuam existindo ali naquele meio, mas de uma forma bem misturada. E aí o que a gente percebe é que isso aqui, ó, é aquela mesma região que anteriormente eu mostrei, mostrando todas essas caixinhas de texto aqui são lugares onde Jesus pisou, né, e tem alguma narrativa dele no Novo Testamento. Então Jesus andou pra caramba, né? E ele andou durante por meio, né, de todo esse território que é a Terra Prometida. Ok? Então o ministério de Jesus teve 3 anos, onde a gente vai ver diversos tipos de milagres, diversos tipos de ensinamentos, palavras, né? Tudo aquilo que Jesus fez durante 3 anos e meio do seu ministério até ele ser crucificado. Então, o que a gente precisa se lembrar? A gente precisa se lembrar daquilo que foi prometido lá atrás, né? Aquilo que Deus prometeu, que ele
da semente, né, da mulher sairia então aquele que vai ferir a cabeça do inimigo, né, que veio para nos redimir, para tirar a autoridade do inimigo sobre a nossa vida, para pagar pelos nossos pecados. Isso se cumpriu com a vinda, né, com a crucificação e a ressurreição de Cristo. Então, se a gente for olhar todo esse panorama bíblico, tudo, desde a criação até, né, a vinda de Jesus, na verdade, tudo isso aponta para ele. Né? Então, o livro de Isaías, o profeta Isaías, ali profetizando durante o período dos reis, ele é um livro extremamente messiânico. Né? Então, quando a gente vai ver o livro de alguns salmos escritos ali por Davi, né? Então, olha o que está escrito: os reis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Né? Olha Jesus sendo apontado ali. Quando a gente vê, por exemplo, deixa eu passar um pouco mais para frente aqui, Zacarias: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, passou aqui batido, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, e montado sobre um jumento. Isso se cumpriu com a vinda de Jesus, né? Então foi profetizado lá por aquele profeta Zacarias. Né? A gente tem Isaías, um dos livros mais messiânicos no Antigo Testamento. Então, olha o que Isaías fala para a gente: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Né? Então, já mostrou aqui, já apontou a crucificação de Cristo, tudo aquilo que ele iria passar. Né? E tem diversos outros, diversas outras passagens messiânicas. Né? Jeremias: dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Olha o que Deus prometeu aqui através da vida de Jeremias. E aí, lá em Lucas, Jesus, né, chega e fala: esse é o cálice, né, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Então é muito lindo a Bíblia, né? A Bíblia é muito linda. Então a gente vê o Antigo Testamento todo apontando para o Novo Testamento, e a gente vê Jesus, quando ele pisa nessa terra, ele citando o Antigo Testamento por diversas vezes. Então, quem somos nós para questionar a veracidade da Bíblia? Né, o poder da Bíblia? Se Jesus, o nosso Senhor, o Deus encarnado, pisou aqui e citou ela por diversas vezes, e todas as promessas se cumpriram, estão ali dispostas para a gente poder ler e tomar posse. Então, eu faço um desafio para você: quando você for ler o Antigo Testamento, pega um marca-texto com uma corzinha diferente, e toda vez que você perceber que aquela ali é uma fala messiânica, que você marca, e que isso possa ficar bem forte no seu coração em relação a isso, para a gente perder essa coisa de que o Antigo Testamento não é para hoje, né, de que o que foi falado lá atrás não serve para mim. É uma grande mentira do inimigo, tá certo? Então Jesus, ele pisa nessa terra, ele cumpre todas as profecias que foram feitas sobre a vida dele, ele é crucificado para pagar um alto preço pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Né? E ali, então, depois a gente vê essa narrativa, né, nos 4 evangelhos, e depois, então, a gente vê o início da igreja sendo narrada ali no livro de Atos, né? E a gente vê ali a história de Paulo, né, que vai ser um grande missionário, sendo contado no livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, um grande amigo de Paulo. Né? Ele vai contar toda essa narrativa com o auxílio de Paulo ali, né? E aí, então, depois dessa conversão de Paulo, a gente vê Paulo fazendo diversas viagens missionárias com os seus discípulos. Ele vai rodar, Jesus rodou muito ali a Terra Prometida, Paulo vai além, ele vai para outros, né, territórios, outros países ali. E aí, então, a gente vê essa narrativa, e cada vez que ele vai, ele prega o evangelho, depois, então, ele vai escrevendo as cartas paulinas para aquelas igrejas, né, que vão passar por dificuldades. Então, cada carta paulina tem um foco, e Deus usa muito a vida de Paulo para trazer para nós ensinamentos que somos a igreja dele hoje. Né? Então, depois desse tempo, perdão, deixa eu voltar aqui, Paulo, então, ele vai ter 14 anos ali de pregação. Isso vai gerar, essa narrativa demora ali de 14 anos. Então, depois, né, o que a gente vai ver é o chamado cerco de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Jerusalém, ela vai ser completamente sitiada, os judeus, eles vão tentar se rebelar, mas vão ser, né, destruídos ali, aquela região vai ser destruída, né? E o segundo templo, ele é destruído. E o que resta desse segundo templo hoje é um muro, que nós corriqueiramente chamamos de Muro das Lamentações, tá certo? Então, 70 anos depois de Cristo, a gente vê a destruição daquele templo, daquela região, e aí entra o tempo, que é o tempo da igreja, que é o tempo que nós estamos vivendo.
que é pregar o evangelho, que é fazer o que Jesus nos ordenou. Vão, pregam o evangelho, né, as boas novas, e os batizem, façam discípulos, né, e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Então, se você for olhar a Bíblia, a gente está ali dentro, que é o tempo da igreja, tá? Que, de acordo com a visão teológica que você vai ter, né, seja pré-milenarista, seja pré-tribulacional, ou tribulacional, ou pós-tribulacional, ou amilenar, isso vai depender de cada linha teológica. A grande questão é que existe uma verdade: Jesus ele vai voltar. Se nós vamos passar pela tribulação ou não, Jesus vai voltar, porque o livro de Apocalipse ele diz isso pra gente, né? Então a gente já sabe o final da história, já existe o spoiler, né, do final da história. Então a Bíblia ela não é um livro do passado, ela é um livro que conta o passado, que está ali o nosso presente, nós estamos ali naquele período que é o tempo da igreja e já sabemos o futuro. E o futuro que é Jesus vai voltar e vai levar consigo, né, aqueles que o aceitaram, e o céu é real, um lugar onde não há mais dor, onde toda lágrima vai ser enxugada, enfim, onde nós passaremos a eternidade ao lado do nosso Deus. Amém? Então, a Bíblia, de uma forma bem objetiva, peço perdão se foi rápido demais, é sobre isso. É sobre amor, é sobre Deus conosco. O tempo todo é Deus conosco. Emanuel. Desde a criação até o retorno de Jesus, é Deus ansiando estar conosco e nós precisamos estar rendidos, né, a esse Deus maravilhoso de uma forma obediente, porque todos os ensinamentos da desobediência nos mostram para onde que nós podemos ir, né? Então, o Antigo Testamento está totalmente conectado com o Novo Testamento e eu espero que esse vídeo possa ter criado em você uma fome e uma sede por esse Deus maravilhoso, para se debruçar nessa palavra que é viva, que é eficaz e é para você. Que esse Deus